Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Eu espero demais que sim. Bom, gente, hoje eu vim fazer um vídeo e queria que vocês ouvissem a mensagem e prestassem bastante atenção. Eu não sou pastora, nem quero ser, mas eu não posso deixar de trazer aqui algo que está acontecendo aí no meio gospel e vocês precisam se atentar para essas pequenas coisas ou talvez grandes coisas, né? A cantora Ludmilla, essa semana, está sendo alvo de muita falação porque ela doou uma igreja para uma pastora no Rio de Janeiro. E essa pastora, ela disse que ela pagava o aluguel muito caro, então agora eles vão deixar de pagar o aluguel, graças à doação da Ludmilla, e vai poder investir mais na obra de Deus. Então você sabe o que significa isso, né, gente? Vocês sabem que quando uma pastora ou um pastor, eles são beneficiados com algum presente aí por alguém, vai beneficiar quem? A igreja ou o bolso deles? Porque não estou falando aqui que uma igreja, ela tem mesmo que pagar aluguel. Não. Eu sei que uma igreja, ela tem bastante gasto. Hoje em dia, as pessoas, elas visam só o seu bem. Elas não vão na Bíblia e faz o que Jesus mandou, ajudar órfãos e viúvas, dividir metade do que tem com aqueles que não têm. Nada disso eles fazem, entendeu? Eles só visam o seu bem próprio, o seu lucro e os outros que se danem. São amantes de si mesmos, são egoístas, são presunçosos, arrogantes, orgulhosos. Então, o que a Ludmilla fez foi aumentar e elevar o ego desta pastora, Porque a Ludmilla, a cantora Ludmilla, ela é cantora de funk, ela é homossexual. Então, essa pastora ficou muito feliz, até agregou aí que essa doação foi bênção de Deus. Só que eu discordo. Por que eu discordo? Porque no tempo em que eu era criança, os pastores proibiam a gente, a nossa mãe, a nossa avó, de entrar numa lotérica para pagar uma conta de água e uma conta de luz. Veja bem, antigamente nós não podíamos nem entrar na lotérica para pagar uma conta de água, uma conta de luz, que eles já achavam que nós estaríamos fazendo apostas, jogos. Não podia jogar, não podia. A igreja não aceitava dízimo de jogadores. Mas agora, no entanto, pode tudo. Aceita a igreja de uma pessoa funkeira, homossexual, Ah, Ana, mas ela ganhou o dinheiro dela trabalhando. Sim, só que ela está trazendo para essa pastora as verdades dela, Quando ela recebe uma doação, a pastora está se vendendo, entendeu? A pastora está se vendendo. Cada um é dono de si e vai dar conta a Deus naquele dia, sabe? Mas o que eu vejo claramente é que essa pastora se vendeu, se prostituiu pro mundo, se entregou, se vendeu por um pouco de lentilha, E eu quero ler aqui para vocês, lá em Mateus, no capítulo 23, onde Jesus estava dizendo assim, preste atenção. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés, por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imitem as suas ações. Ou seja, Jesus estava dizendo aqui, os fariseus e donos da lei, eles têm poder, têm autoridade para falar. Então, tudo que ele falar, você obedeça, mas não fazem o que eles fazem. Não os imitem. Jesus estava dizendo aqui, vocês devem obedecer e seguir tudo quanto eles dizem, porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Armaram fardo pesados e os põem em costas dos outros, dos homens, Mas eles mesmos não os ajudam, e nem ao menos com o dedo
acarregam esses fardos. Tudo o que eles fazem é para ser vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestres, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na sua terra, não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder e Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Então Jesus estava dizendo assim, eles ensinam, eles pregam, vocês obedecem. Vocês fazem o que eles estão mandando vocês fazer, mas não os copiem. Não sigam à risca o que eles fazem. Faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. E não chame eles de mestres. Não chame eles de Messias, porque vocês só têm um Messias e um mestre, que é Deus, que é Jesus. E vocês têm que honrar a Deus e a Jesus. Eles gostam de ser idolatrados. Eles gostam de ser chamados de mestre, meu pastor, meu ensinador. Quando na verdade, pastor, vocês só tem um. Gente, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, nua e crua, despida aqui para vocês entenderem que a igreja evangélica se corrompeu. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, por que eu peguei esse exemplo da Ludmilla? Porque a Ludmilla é uma cantora funk, ela é uma homossexual, gosta de outra mulher, é casada com outra mulher, e aí ela vai na igreja e doa uma igreja para uma pastora e acha que assim ela vai para o céu. Então ela pode até pensar que ela comprou a pastora, mas a Deus ninguém compra, meu irmão. Ninguém compra Deus, ninguém compra o céu. O céu é tomado à força, o céu é tomado à força, eu repito. E aí ela pensa assim, eu doei uma igreja, a pastora vai poder fazer cultos, né? Vai poder prosperar, eu vou para o céu. Deus perdoa o meu pecadinho. Quando na verdade não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é um só. Para Deus, pecado é abominável. Se ela não se converteu, se ela não aceitou Jesus e não saiu da prática do seu erro, ela não está salva. Ela pode dar quantas igrejas ela quiser, ela não está salva. E aí eu me pergunto, vocês acham que o tempo mudou? Não, só ficou escancarado, irmão. O pastor de antigamente que não deixava a gente entrar numa lotérica para pagar uma conta de luz é o mesmo que hoje recebe igreja de funkeiros. E são hipócritas. Não podiam entrar na lotérica, mas podem receber presentes de mundanos. Podem receber presentes de pessoas pecaminosas. Nós precisamos ser a diferença nessa terra, meu irmão. Nós precisamos fazer a diferença. Olha só, antigamente eu fazia live para pregar para pecador. Hoje eu faço vídeo para pregar para pastor. E eu sou quem? Uma pessoa simples. Não tenho honra de nada para o homem. Mas para Deus eu fui chamada no ventre da minha mãe. E ontem eu orei aqui e falei, me capacita cada vez mais, Senhor. E quando o Senhor coloca uma palavra dessa para mim falar, eu falo. Eu não me calo, porque eu não sou covarde. Eu falo porque eu não sou hipócrita. Eu nunca recebi presente de pessoas do mundo. E se tentaram me corromper, sabem que não conseguiram. Porque eu sou uma pessoa que não me corrompo.
A pessoa corrupta, ela não tem parte no reino de Deus. Aí a pastora, para ganhar um presente desse, a pastora para ganhar uma igreja dessa, ela deve ter feito o quê, meu irmão? Ela deve ter falado a verdade para Ludmila. Ludmila, se arrepende, se converta dos seus pecados. Não. Então o que a pastora faz? A pastora põe a mão na cabeça para orar por ela e fala o que ela quer ouvir e não o que Deus manda ela falar. Muitas vezes Deus até põe palavra na boca dessa pastora, mas ela ignora a voz de Deus. Ai, daquele que ignora a voz de Deus. Ela fala, amasseia o ego da Ludmila e a Ludmila toda macia dá presente para a pastora. E aí eu fico indignada com esses crentes hipócritas que não são capazes de estender a mão para ajudar um pequeno. Não são capazes de ajudar ninguém a carregar o fardo. Está aqui na Bíblia. Jesus falando, eles colocam fardo nas tuas costas, não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo, mas são incapazes de ajudar você a carregar o teu fardo. Isso que Jesus está falando aqui. Eles são incapazes de falar para você, não vai por esse caminho que você vai morrer, vai para o inferno. Eles são incapazes, eles são capazes sim de amaciar o ego para ganhar presentes, para ser beneficiados, porque o mundo jaz no maligno. Então, meu irmão, o diabo não precisa mais fazer nada na encolha. O diabo não precisa mais fazer nada escondido. O diabo não deixou de ser diabo. O diabo continua sendo diabo. A diferença é que agora o diabo trabalha nos pastores assim, ó, trabalhando dentro da igreja. Não, fala isso. Não, fala aquilo. Ó, recebe isso, recebe aquilo. Não tem importância não, tá certo. Então, tudo que está acontecendo na igreja, todos esses pastores e pastoras que se corrompem, que aceitam presente de mundano, são usados pelo diabo, não são usados por Deus, não ouvem a voz de Deus, não fazem o que Deus quer, porque jamais Deus iria falar para eles, aceita esse presente, meu filho, aceita esse presente, minha filha. Não, se for de uma pessoa que não está andando na verdade, Deus jamais aprovaria uma atitude dessa. Se o pastor, se a pastora se levantou para fazer uma congregação e pregar a palavra de Deus, ela tem que estar na dispensação do Espírito Santo de Deus, para que quando o Senhor falar com ela, ela esteja pronta para obedecer. E o resto, Deus supre, Deus faz, Deus se responsabiliza pelo resto, meu irmão. Mas as pessoas não acreditam em Deus. As pessoas não creem em Deus. Deus fala assim, ó, levanta, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Não vou te falar agora. Vai andando, meu filho. Vai andando, minha filha. Aí a pessoa para no meio do caminho e fala, mas para onde eu vou? Para onde eu vou? Se o senhor não falar, eu não vou. É tipo assim, tenta barganhar com Deus, tá entendendo? Não fazem igual a Abraão. Sai do meio dessa tua parentela, Abraão, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Primeiro ele mandou sair, depois ele falou, eu te mostro depois. Aleluia. E a pessoa hoje não quer saber de ver nada depois, quer agora. Senhor, se o Senhor não me mostrar, eu não vou. Se o Senhor não me capacitar, eu não faço. Acha que Deus só tem ele ali para ser o capacitado. Você acha que Deus está preocupado se você vai, se você não vai? Você acha que Deus está preocupado se você fala a verdade, se você não fala? Deus levanta pessoas corajosas para falar. Lembra de Gideão? Gideão só vai ficar do teu lado os corajosos. Os covardes podem ir embora. Eu não faço questão de covarde aqui não, porque a luta é ferrenha, a luta é grande, não vai ser fácil. Então eu preciso de pessoas corajosas. Não congreguem, não participem nesse tipo de igreja, aonde a pastora só beneficia quem dá presente, aonde a pastora só beneficia quem tem dinheiro, aonde a pastora só beneficia quem ela acha que merece. E Deus está ali no trono, ó, sentado e só prestando atenção. Vai chegar a hora de Deus derramar o cálice da sua ira, meu irmão, e não vai sobrar ninguém. Não vai ter misericórdia de ninguém. Se ele
exterminou Sodoma e Gomorra, vocês acham mesmo que não vai exterminar com este tempo? Há boatos que o carnaval desse ano vai ser pessoas tendo relações sexuais ao vivo. Você acha que isso não virou Sodoma e Gomorra e Deus vai ficar no trono sentado e parado só escutando? É esse tipo de gente que pastores falam o que eles querem ouvir. Pessoas que pulam carnaval, que dão liberdade para a carne. Essas pessoas que dão igreja para os pastores, que dão carros para as pastoras, que tem mais amor de Deus na visão deles. Na visão deles. Deus está levantando pessoas corajosas para falar o que a igreja precisa ouvir. Ainda que eu gagueje que nem Moisés, não tenho tanta facilidade para falar, mas se Deus me chamou, eu vou. E se Ele mandou caminhar, eu vou caminhar e não sei aonde vou e quando eu vou parar e onde eu vou chegar, mas se Ele mandou, eu vou. Aleluia. Sinto a presença de Deus tão grande aqui. Eu sinto a presença de Deus na minha casa, na minha sala, inundando a minha vida. Glória a Deus. Deus é merecedor de toda honra e toda glória, meu irmão. Esse mundo aqui não foi criado pelo Big Bang, não. Esse mundo aqui não foi criado por uma explosão, não. Quem fez este mundo foi o nosso Pai, nosso Deus, nosso eterno Criador. Ele fez o sol. Olha a grandeza do sol, meu irmão. Tem hora que eu ponho na minha televisão lá vídeos de pessoas mostrando o sol, as manchas no sol. O sol é a estrela maior. Então eu fico imaginando, o sol é um astro que ninguém conseguiu chegar perto. Ninguém chega. Se chegar, morre. Ele é muito poderoso. Eu não sei explicar aqui. Eu não sei explicar. Vai lá no YouTube e vê os vídeos falando sobre o sol. Como é lindo, como é grande. Agora, eu falo assim, ó. Eu falando assim no vídeo. Eu tô admirada com a grandeza do sol. Imagina a grandeza de quem fez. Aleluia. Eu tô admirada com o poder do sol. Imagina o poder de quem o fez. Meu irmão, vocês têm que conhecer a Deus de verdade. Parar de querer ouvir só coisas bonitas, meu irmão. Nós estamos no fim dos tempos, está acabando, está chegando o fim. Não há mais tempo para a gente ter e conceber nada, mas não. O anticristo já está às portas. Daqui a pouco vamos ter que sair da nossa casa, fugir. Como está escrito em Mateus também 24. Vocês precisam ler a palavra de Deus e conhecer o poder do nosso Deus, o que Ele tem para falar para nós. Deus continua abençoando, meu irmão. Deus continua curando, minha irmã. Sim, Deus cura, Deus abençoa, Deus liberta, mas você precisa obedecer a Deus e esperar o tempo dele. Não é no seu tempo, não. Não é no meu tempo, não. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Aleluia. É fácil hoje discernir quem é o anticristo e quem é os falsos profetas. É fácil. Sabe por quê? Os falsos profetas são aqueles que não pregam a mensagem que Deus manda pregar. O falso profeta é aquele que amacia ego, é aquele que adoça o fel, só para dar uma enganadinha ali, ó, e pôr na boca das pessoas, e as pessoas achar que Deus está curando, que Deus está salvando, quando na verdade, a verdade que precisava ser dita não é. São cegos levando outros cegos para o abismo, que nem a Bíblia diz. São pessoas indo para o inferno, multidões de pessoas indo para o inferno. Eu não posso deixar de falar a palavra de Deus, e Deus manda, eu falo, porque quem está falando aqui é uma jumentinha que Deus está usando, então amém, vamos dar lugar ao Espírito Santo, porque Ele abre a boca da gente para falar e encher de palavras, porque de mim mesmo eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sei nada. De verdade,
Vocês mesmo têm razão. Ana Amélia não é ninguém, não sou mesmo. Ana Amélia não sabe falar, não sei mesmo. Ah, Ana Amélia, quem é Ana Amélia? Ninguém. Mas eu deixo Deus me usar. Eu sou porta para o Espírito Santo entrar. Eu sou casa para Ele limpar. E eu não quero que outra pessoa chegue na minha casa falando o que eu quero ouvir, não. Eu quero ouvir o que eu preciso ouvir para mudar, para ter mudança de vida. Porque sem mudança de vida não há salvação. E eu não abro mão da minha salvação. Aleluia. Eu abro mão desse mundo, eu abro mão de casa, eu abro mão de carro, eu abro mão de dinheiro, porque o ouro da terra não presta. Eu abro mão de tudo que não presta e que é enganoso e que é provisório. Eu quero o que é eterno, o que é para sempre. Que a ferrugem não destrói, que a traça não corrói. Eu quero o ouro verdadeiro, que só meu Deus sabe como é. Nós não sabemos. Nós nos deslumbramos com qualquer ourinho, com qualquer brilhinho. Nós nos deslumbramos. Mas eu quero o ouro verdadeiro. Eu quero a minha salvação. Aonde não tem choro, aonde não tem dor, aonde não tem saudade, aonde não tem tristeza. Eu quero ir para esse lugar. Ainda aqui é passageiro, eu tô aqui de passagem. Meu pai falou assim: você vai, por favor, volte para casa. Eu tô te mandando, eu tô te enviando, porque os seus pais pecaram. Mas volte para casa, minha filha. Volte para casa. Tá entendendo? É assim, nós estamos aqui de passagem. É como se eu estivesse viajando e um dia eu tenho que voltar para o meu lugar de origem. Isso daí que Deus fez com nós. Nós pecamos e nós tivemos uma oportunidade de voltar para casa. Então Ele nos deu uma passagem. Qual é essa passagem, Ana? Jesus, o sangue dele que verteu na cruz. Aleluia. Essa é a passagem. Faça jus, não perca o seu trem, não perca esta passagem. Sem essa passagem você não entra no trem. A porta se fecha e você não entra. Aleluia. Então, meu irmão, o que eu tenho que fazer é guardar a minha alma. Eu tenho que vestir a couraça da justiça. Eu tenho que me proteger. Eu tenho que me santificar. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é impuro, então fique na impureza. Aquele que é ímpio, fique na impiedade. Aquele que é ruim, fique na ruindade. Mas aquele que quer ser santo, santifique-se mais. Mata a sua carne, mata os seus desejos, mata a vontade de beber, mata a vontade de fumar, mata a vontade de fazer coisas de pornografia, mata a vontade, mata, porque depois, meu irmão, vai valer a pena. Você acha que Deus atua, opera no meio de pessoas que estão pecando e que só no oculto Ele vê pessoas que andam fornicando, pessoas que andam tendo relações sexuais sem estar casado e depois vai pregar e depois vai entregar mensagem, pessoas que cobram para pegar. Você acha que Deus está no meio deste povo? Quando Deus fala assim, ó, vai que eu depois te mostro, Ele está dizendo, faz a minha vontade, prega a minha palavra, que eu supro o resto. Ele está dizendo isso, meu irmão. Eu supro o resto. Se você não confia em Deus, então o que você vai fazer? Você vai cobrar. Agora, quando a pessoa confia em Deus, ela anda 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, a pé se for preciso, para pregar a verdade, para pregar a palavra de Deus. E o resto, Deus cumpre. Eu tenho que pegar ônibus. Deus vai cumprir. Deus vai suprir. Ah, mas eu tenho que pagar meu gás. Deus vai suprir. Vou fazer a vontade de Deus. Deus mandou eu ir. Então eu vou. Depois, Ele proverá. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou. Agora, não adianta a pessoa chegar e falar, bom, eu vou me levantar então. Eu vou pregar a palavra de Deus se Deus não mandou. Cada um tem um chamado, nem todos têm o mesmo chamado. Cada um tem um chamado. Vai de você obedecer ou não. Vai da tua fé ou não. Se você não tem fé, como que você vai pregar sobre fé?
Se você não tem amor, como você vai pregar sobre amor? Se você não tem empatia, como você vai pregar sobre empatia? Você precisa ser transformado, passar pelo deserto, passar pelo fogo, para se transformar naquilo que Deus quer que você seja. Primeiro tem que passar por uma metamorfose, por uma transformação, meu irmão, minha irmã. Então, fica na dispensação do Senhor. O Senhor vai levantar pessoas corajosas que realmente quer a verdade, quer pregar a verdade. Ele vai te capacitar. Aleluia. Mas espere, fique na dispensação do Senhor. O Senhor precisa estar chamando pessoas que o adorem em espírito e em verdade para falar a verdade para essas pessoas aí, ó, que não conhecem a verdade. São amaciado o ego dela todo dia e elas acreditam que elas estão prontinhas para ir pro céu. Ah, meu Deus, se elas morrer hoje, elas vão descobrir depois lá do outro lado que ela não tá salva. Aí não adianta chegar e falar, mas a pastora fulana de tal falou que eu estava salva. Tem pessoas que conhecem a verdade, mas preferem fazer o que é gostoso. Todos hoje conhecem a verdade. Porque, ó, queira ou não, tem alguém falando a verdade por aí. Queira ou não, tem alguém pregando a verdade por aí. Então, naquele dia, Deus vai falar para você, você conhece a verdade. Você só não quis praticar. Você preferiu fazer o que aquela mulher falou, o que ela, amaciou teu ego, mas você conhece a verdade. Então, por causa disso, eu não vou te salvar, eu não vou te trazer para minha casa. Eu não te conheço. Você não me deu chance de te conhecer. Então, apartai-vos de mim. E ainda vai dizer, malditos. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Toma cuidado com o que você anda ouvindo nas igrejas. Toma cuidado com o que você anda vendo os pastores fazer. Não fazem. Tá bom, você é membro da igreja, mas você precisa obedecer a doutrina. Obedeça. Obedeça a doutrina, que nem Jesus falou, obedeça, mas não faz o que eles fazem, não. Não precisa bater de frente, Ana, não precisa bater de frente. Vá pro joelho. Vai orar. Mas se você fazer o que eles estão fazendo, você vai se tornar um hipócrita. É difícil. Nos tempos de hoje é difícil. Então, por isso eu falo, leia a Bíblia. Porque aí ninguém te engana. Leia a palavra de Deus. Obedece Jesus. Ele é o único pastor, o único Messias que merece ser chamado com esse título. Ele é o único que merece toda a adoração. Entendeu? Aí você nunca mais será enganado. Que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar a tua vida e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Me perdoa porque eu sou muito leiga ainda. Cada dia que eu leio a palavra de Deus eu vejo que eu não sei nada, mas eu estou aprendendo. E se eu disser que eu sei, nunca vou saber tudo. Então, meu irmão, vá orando pela minha vida, porque eu também enfrento lutas, eu enfrento provas, o inimigo me peita, o inimigo me bate de frente, me põe na cama, me joga na cama, mas Deus está sempre me levantando. Porque é desse jeito, é a luta contra o bem e contra o mal. A luta não é contra a carne, é contra os principados, né? Então a gente tem que estar sempre em oração, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês.